Boa noite, pessoal. Para manter numa escola suíça, a gente tem que começar pontualmente às 7h30, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, os que estão aqui fisicamente, os que estão remoto, que estão virtualmente. Nós tivemos um hiato aí nas nossas apresentações, até mencionar, a gente teve a perda de um grande amigo, de um grande colaborador, que era o Marcão, que organizava essas palestras. Eu não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar. E, infelizmente, ele nos deixou e a gente ficou um pouco capenga aqui e demoramos um pouco, mas voltamos com força total. A gente quer voltar aí até o final do ano, fazer mais umas três, pelo menos umas três palestras e contar com a presença de vocês. Oi? Putz, então. Mas, então é homenagem ao Marcão. Ele com certeza está aqui presente e ajudou muito a gente. Então, a gente tem a honra de receber o Leonardo. O Leonardo é um grande parceiro, um grande colaborador, um grande. A gente tem às vezes, algumas loucuras que a gente imagina fazer, por exemplo, com a ACD. E a Scar é uma grande parceira, né? Obviamente, na figura do Leonardo, a gente só tem a agradecer. O Leonardo começou no Senai do Brás, o Roberto Simons, fazendo aprendizagem industrial, né? Técnica e mecânica, técnica e mecânica. Então, e tem uma história longa, obviamente ele vai falar, mas é um orgulho muito grande também a gente ter, acho que cada um tem a sua história, mas o quanto o Senai agrega, quanto colabora para a nossa formação profissional e principalmente, fundamentalmente, também na parte pessoal, né? Não só profissional. Então, espero que vocês aproveitem, tenho certeza que vão aproveitar a palestra, nos acompanhar também nas nossas mídias sociais, no nosso site, ver os nossos eventos. A gente quer muito, fundamentalmente, devolver tudo que a gente recebeu do Senai, obviamente nessa escola, mas de outras escolas também. O Senai como instituição é fundamental para todos nós. Eu acabei antecipando também. Meu nome é Paulo, eu me formei aqui nessa escola em 89 em mecânica de precisão. Por motivos diversos, aí acabei indo para pro mercado financeiro, não fiquei na indústria, mas eu falo até hoje, mesmo no banco, eu uso muito do que eu aprendi aqui, né? De comprometimento, de organização, de pontualidade, o certo é certo, né? O mais ou menos é errado, enfim. Então, e aí, desfrutem da palestra. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite também quem está online. É um grande prazer estar aqui. Como disse o Paulo, e eu vou falar bastante aqui durante a minha fala sobre a importância do Senai na minha vida. Então, inicialmente, para me apresentar brevemente, para lá, aqui, opa, foi demais. Então, aqui foi o convite que vocês receberam, né? E antes de eu falar um pouco sobre mim, sobre a minha história e aquilo que eu preparei especialmente para vocês, eu fiz uma apresentação pensando realmente nos alunos do Senai. A apresentação que eu vou fazer aqui hoje eu nunca fiz em nenhuma outra instituição. Eu tenho hoje o privilégio de participar de alguns grupos, de eventualmente dar palestras, de contar um pouco da minha história. E normalmente são grupos ou de empresários, né, grupos de, muitas vezes, até de alunos também, mas já fiz, por exemplo, na FATEC, onde você tem os alunos que já estão também trabalhando. Mas eu fiz uma apresentação e tudo que eu vou falar aqui, pensando muito no jovem estudante do Senai, que eu já fui um dia, com muito orgulho, e aquilo que, se vocês observarem que é a minha experiência, não significa que é a melhor experiência do mundo, mas é aquela que deu certo para mim até agora, que se vocês observarem, vai funcionar. E trazendo muito para comportamentos. É claro que nós sabemos que jovens estudantes ainda não têm uma bagagem muito grande de trabalho, vocês muitas vezes ainda estão iniciando os passos na indústria,
Então, o que eu posso fazer por vocês, o que eu posso falar para vocês são comportamentos, porque comportamentos não importa em que estágio da sua carreira você está, se os adotarem, eu tenho certeza que terão sucesso, como Deus tem me dado a graça de ter na minha carreira. Então, meu nome é Leonardo Barbosa, atualmente eu estou como presidente da SCAR do Brasil, conhecido no mercado, até para vocês saberem, né, o Léo da SCAR. Então, quando vocês se associam a uma empresa, fazem um bom trabalho, ficam por muito tempo, o seu sobrenome muda. Então, pouca gente me conhece. É o Léo da SCAR, né, Wagner? É o Leonardo da SCAR. E só vou falar isso, é importante vocês saberem quem é SCAR. Então, vou passar aqui um vídeo, né? Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então um vídeo vale um pouco a mais. Eu vou passar um vídeo breve de 3 minutos, que mostra um pouco sobre o que é a empresa, uma empresa que eu tenho muito orgulho de estar à frente dela, estou junto com ela já há 25 anos, e o vídeo vai ajudar vocês a entenderem que é a empresa, e depois eu vou contar um pouco daquilo que foi a minha trajetória e principalmente trazendo para vocês algumas ideias, alguns pontos com relação ao tema da palestra. Se vocês verem, né, o nome é Protagonista do Meu Brasil, e é essa provocação que eu quero fazer na noite de hoje para todos nós que estão online, os que estão aqui, que de fato nós sejamos protagonistas das nossas vidas, e vocês vão perceber que é possível ser protagonistas em todas as etapas, não importa se nós temos uma idade mais nova, se temos uma experiência já maior, em qual estágio nós estejamos da vida. Então, para eu poder explicar, vocês saberem quem é SCAR, esse é um vídeo, nós completamos 30 anos o ano passado e fizemos um vídeo para celebrar esse momento tão importante. Há mais de 30 anos, um grupo de pessoas apaixonadas e comprometidas com o sucesso da indústria brasileira leva soluções de usinagem para as empresas do Brasil. A inspiração por trás dessa dedicação vem de muito longe e começa em 1952, quando um jovem chamado Steph Wertheimer decidiu não imaginar o futuro, mas construir o futuro. O propósito e trabalho duro desse homem levou a SCAR de um pequeno galpão em Israel para o mundo. Hoje a SCAR é a empresa de referência em inovação, tecnologia e desenvolvimento de soluções e ferramentas de corte no mundo. Perseguindo seu sonho, o senhor Steph queria que onde tivesse uma máquina de usinagem houvesse ao menos uma ferramenta da SCAR. E a coragem desse homem, com o apoio de muitas pessoas competentes, trouxe a SCAR para o Brasil em março de 1995. Nossa história no Brasil não poderia ser diferente. Começamos pequenos, mas determinados a mudar a indústria de usinagem do Brasil. Trabalhamos com afinco e amor. E graças aos nossos clientes que nos deram oportunidades, aos diversos parceiros que nos apoiaram, e suas famílias, que são o grande diferencial da SCAR, crescemos. Em 2004, inauguramos nossa nova sede em Vinhedo, com modernas instalações e a maior e mais bem equipada fábrica de ferramentas especiais da América do Sul. Essa nova estrutura nos permitiu ampliar nossa oferta de soluções de usinagem e gestão de ferramentas para nossos clientes. O constante investimento garante a modernidade, tanto do parque de máquinas e equipamentos, como das instalações, levando a SCAR do Brasil ao estado da arte na fabricação de ferramentas especiais. Essa linda trajetória nos trouxe a responsabilidade e clareza do nosso propósito, de contribuir para a prosperidade da indústria brasileira. Temos muito orgulho do que fizemos até aqui e afirmamos nosso compromisso de contribuir para a prosperidade da indústria pelos próximos 30 anos. Nós, da SCAR do Brasil, acreditamos nas pessoas, na indústria e no Brasil. E por isso continuaremos trabalhando muito forte nos próximos 30 anos para fazer com que a indústria brasileira se torne ainda mais próspera e competitiva, como contribuição para o crescimento do nosso Brasil. Sabemos que nada disso seria possível sem as oportunidades que nossos clientes nos deram.
Com apoio e aprendizado com os parceiros e fornecedores, as instituições de ensino que trabalham ombro a ombro com a indústria, o apoio da nossa matriz em Israel, nossos distribuidores que carregam consigo o mesmo propósito e nossos valiosos colaboradores que, com dedicação e amor, levam esse mesmo propósito para nossos clientes. SCAR, onde a inovação nunca para. Muito bem. Essa é a SCAR, a empresa que eu tenho o privilégio de já estar há 25 anos. Mas o que realmente, para vocês terem uma ideia, né, do que significa a empresa, onde que eu trabalho, qual foi a minha história, mas o que eu gostaria mesmo de falar para vocês é sobre a minha história, a minha trajetória, e nada melhor do que contar como uma narrativa mesmo, como uma história que ainda está sendo escrita. Ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muitos desafios pela frente, mas o que eu gostaria de falar para vocês foram as etapas que aconteceram na minha vida e os momentos que eu fui protagonista em cada um deles e qual que é o comportamento que estava presente nesse protagonismo, que é um comportamento que qualquer um que nós estamos aqui podemos ter, eu tenho certeza disso. Então, essa é a minha proposta, o que eu preparei para vocês, e por favor, fiquem à vontade. É uma conversa, tiverem dúvida, quiserem perguntar em algum momento, fazer alguma contribuição, quiserem anotar, perguntar no final. Realmente é um prazer estar aqui com vocês e façamos dessa próxima hora uma hora bastante agradável juntos. Então, quem é o Leonardo? Na verdade, hoje, como eu falei, eu estou o presidente da SCAR, mas antes de ter uma carreira, eu sempre gosto de começar por aqui, né? É quem sou eu como pessoa. Muitas vezes a gente, sem perceber, quando é apresentado a alguém, ou quando alguém pergunta quem é você, ou a segunda pergunta já é o que você faz, e muitas vezes a gente se define pela nossa profissão, pela nossa formação, por onde a gente trabalha, e na verdade nós como pessoas, como seres humanos, somos mais do que isso. A gente tem uma proposta sempre de o protagonista ser em todas as esferas da nossa vida. Então, eu sou, até o final da noite eu vou acertar isso aqui. Então tá aqui, ó, eu sou o filho do José Barbosa e da dona Cláudia, essa aqui é a minha bela família, meus pais, meus irmãos, sobrinhos, e eu sou nascido, como provavelmente muitos de vocês, na periferia de São Paulo. Meus pais moram ainda hoje lá no Jaçanã, extremo norte, extremo da zona norte de São Paulo. Sou filho de um pintor de paredes e uma dona de casa, e o mais velho de 6 irmãos. Então, uma família onde eu falo que teve muitos valores, me ensinou toda a base da pessoa que eu sou, mas uma família muito simples, uma família com recursos financeiros bastante limitados. Essa aqui é a casa onde nós moramos, então, para vocês entenderem, né, nesse portão aqui, tem 4 casas nesse terreno. Entrando nesse portão, tem uma casa embaixo, tem outra casa no fundo. A minha casa era a última num terreno de 4 casas. Nós éramos em 8 pessoas, com um banheiro e um único quarto. Então, na verdade, a gente brinca, né? A sala era o quarto dos meninos e das meninas, porque tinha uma poltrona aqui no meio, do lado direito ficava um beliche das minhas irmãs, do lado esquerdo ficava o treliche dos meninos, e o Lucas era muito pequeno, ele dormia no quarto com a minha mãe. Então, eram os 2 quartos, das meninas e dos meninos, na própria sala. Então, uma família muito simples, sim, uma família com poucos recursos financeiros, mas uma família com uma base muito sólida. E aqui, até para eu saber, eu sei que vocês têm um ciclo de livros para lerem, né? Quem leu o livro Outliers? Tem alguém aqui que leu recentemente? O pessoal da ESB, ó, levantou a mão aqui. E eu faço uma referência muito grande. Quem não leu, acho que é um livro que vale muito a pena, que ele fala também, em alguns aspectos, sobre onde você nasce, né, a importância também do lar que você nasceu, do momento que você nasceu. Então, eu tive esse grande privilégio que vocês também tiveram, pais, de poder proporcionar pais, avós, enfim, alguém responsável que vocês pudessem ter contato com a instituição Senai. Então, esse é o Leonardo, uma pessoa que nasceu na periferia de São Paulo, filho de um casal bastante simples, o irmão mais velho de 6 filhos, e que teve nesse momento da vida, eu morava, hoje meus pais não moram mais nessa casa, né, mas quando eu morava aqui nessa casa, eu tive o privilégio de ter uma grande transformação na minha vida. Vocês imaginam o que foi?
Com 14 anos, exatamente. Então, com 14 anos, eu tive o privilégio de ingressar no Senai. E aqui eu quero trazer para vocês alguns pontos que são muito importantes. Então, o Senai, de fato, transformou a minha vida. Como disse o Paulo, é verdade. Eu falo que eu não fiz exército, mas eu fiz Senai. Então, hierarquia, organização, limpeza, regras, tudo que eu trago na minha vida, eu aprendi no Senai. Deus me deu a graça de, depois do Senai, ter feito curso superior, mestrado, MBA, uma série de cursos, mas só tem um diploma na minha sala, lá na escada, em cima da mesa. Vocês conseguem adivinhar qual diploma que está em cima da minha mesa? O diploma do Senai. Porque o Senai realmente transformou a minha vida. E eu quero contar algo para vocês como protagonismo, né? Que eu falei, eu vou contar aqui a minha história, mas não uma história só para que vocês lembrem que a história do Leonardo aconteceu isso ou aquilo, mas não. Quais foram os motivadores dessa história e principalmente os protagonismos que eu tive e os comportamentos que vocês já têm, ou se não têm, eu recomendo que passem a ter, para terem não só uma carreira de sucesso, mas uma vida plena, como eu considero que eu tenho. Nesse momento, quando eu morava naquela casa, a gente estava na 8ª série do EPG, deputado Pedro Costa, nós fomos conhecer a Escola Técnica Federal na época. Tinha muito dessas excursões para conhecer os cursos técnicos, vocês devem ter passado por isso também. E aí nós vimos lá, curso de mecânica, curso de eletrotécnica, edificações, eletrônica, tinha alguns cursos. E dessa visita eu saí de lá com uma certeza, eu não queria fazer mecânica. Eu me apaixonei por eletrotécnica, não queria fazer mecânica. Mas algumas coisas a gente escolhe, outras a vida vai nos direcionando. E naquele endereço ali da Rua Palmunaz 135, era o Senai do Brás, Senai Roberto Simonsen, era o Senai que ficava mais próximo. Eu precisava pegar apenas uma única condução, as condições financeiras, como eu falei, eu queria trabalhar, na verdade, tá? Desde, eu falei, pai, eu vou trabalhar agora, estudar à noite. Ele falou, não, você é um bom aluno, é um aluno esforçado, eu quero que você vai fazer curso técnico. Para mim, te incentivou a fazer o curso técnico. Mas eu não pude escolher o curso que eu queria fazer. Eu queria fazer eletrotécnica e o Senai do Brás, que era o mais próximo, era o curso de mecânica. Só que o que eu fiz? Eu agarrei aquela oportunidade, independente do curso, e fiz com muito carinho, e fiz com muito amor, fiz com muita dedicação. Então, comportamentos que fizeram diferença na minha vida, eu quero dividir com vocês, é justamente essa dedicação. Não importa, muitas vezes a gente não vai poder escolher algumas coisas, mas façamos sempre o melhor daquilo que a gente estiver fazendo naquele momento. Esse é o mais importante. Faça o melhor, se dedique de coração, se dedique de verdade, porque eu tenho certeza que a recompensa retorna. E nesse período do Senai, né, tem muitas histórias, então não vou contar todas elas, né, em todas as etapas, mas tem algo que eu queria referenciar também aos professores, né, eu sei que tem aqui o grupo docente também, né, temos na escola diversos professores, e a diferença que um professor também pode fazer na nossa vida, né, na nossa carreira. Aliás, eu tenho a alegria aqui de ter um colega que fez Senai comigo, o Alexandre, veio prestigiar aqui a palestra, né, e a gente teve o professor Miguel, professor de fresa, e não à toa, depois eu fui gerente de fresamento da SCAR, né, eu gostei demais, não só da aula de fresa, mas olha só como são coisas pequenas, também né, os professores fazendo com dedicação, passando aquilo que melhor sabem, mas também dando conselhos, porque o Senai sempre, o professor sempre se preocupa com isso. O nosso melhor não é só na parte técnica. Ele falou um exemplo que eu carrego até hoje. Ele falou o seguinte: façam o melhor. Em tudo que vocês forem fazer, se dediquem para que quando tenha uma situação lá na empresa que você for trabalhar, que ela é difícil, que ela é delicada, que não é qualquer um que pode fazer, eles falem assim, dê para o Zé, não para um Zé. A diferença entre o Zé e um Zé é que o Zé é a pessoa específica, aquela que resolve. Um Zé é qualquer um. Aquilo me marcou profundamente. Eu lembro até hoje. E aí a gente tinha a oportunidade, né? Eu fiz o curso técnico lá no Senai Roberto Simonsen, na época era período integral, né, das 7 da manhã às 4 da tarde. E aí um dia na semana a gente não tinha o período da tarde de aula, era livre.
No semestre seguinte, eu pedi para o professor Miguel se eu poderia fazer o curso de fresa naquele período que eu poderia ir para casa. É a única tarde que eu tinha para jogar bola. Então, dedicação. Se dediquem. Não importa, como eu disse, muitas vezes pode ser que não seja aquilo que vocês escolheram, mas façam o melhor até para que um dia, através desse melhor, vocês possam fazer outras escolhas também. Então, o Senai, para mim, tem uma importância fundamental na minha vida, né? E aqui eu estou falando um pouco do Leonardo, então falei da minha família, mas aqui eu deixo um conselho, né? Tem muitos jovens aqui. Quem aqui é solteiro? Levanta alto para eu ver. Então, esse conselho para vocês é extremamente importante, que é escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Essa aqui é a minha família, né? Minha esposa, meu casal de filhos, meu menino. Olha só como Deus faz algumas coisas para nós, né? Eu tenho falado bastante da base familiar, a base também. Eu sou uma pessoa que acredito muito, né, em Deus. Deus é muito bom comigo, que algumas coisas que eu tinha como sonho até, coisas pequenas, têm se cumprido. E o Léo, né, que é meu filho também, é Léo, eu queria que ele fizesse Senai. Eu tinha um desejo, o Senai fez tanta diferença na minha vida, eu queria que o Léo fizesse Senai. E aí, por obra do destino, ou por obra do divino, ele, no ensino médio, conseguimos que ele se matriculasse no SESI, e aí tem a parceria com o Senai, então ele não fez mecânica, mas fez Senai, o que para mim foi uma grande alegria que meu filho tenha feito Senai também. Então isso é muito importante, tá? Para vocês que não casaram ainda, escolham muito bem a sua companheira. Dizem que essa é uma, se não a maior decisão na vida de um homem, escolher com quem nós vamos passar o resto das nossas vidas. Então esse é um pouco do Leonardo, do ser humano, da pessoa. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma forma bastante simples, direta e dividindo com vocês os aprendizados que eu tive. Esse aqui é uma página do LinkedIn, né? A minha página do LinkedIn. Então essa aqui basicamente é a minha experiência profissional. Fui operador de máquinas, então no nosso segmento eu posso dizer que eu passei por todas as funções, desde operador de máquina, estagiário, operador de máquinas, depois por todas essas outras funções. Em cada uma delas eu quero contar para vocês o que eu aprendi, qual foi a minha atitude protagonista e, novamente, falando de atitude protagonista, voltada para o comportamento, voltado para aquilo que qualquer um de vocês pode fazer no dia a dia. Então, saí do Senai, entrei como estagiário. Aliás, o Alexandre trabalhou comigo nessa empresa também, entramos como estagiários lá. E fui. E aí, o que acontece? Me dediquei, procurei fazer diferente, procurei fazer mais do que um estagiário precisava fazer. E, naquele momento, a empresa adquiriu alguns centros de usinagem de 5 eixos, até então era novidade, não tinha. E aí o supervisor da fábrica, aliás, é uma empresa que ficava aqui perto, né, aqui nas Nações Unidas, disse, quem vai operar essas máquinas tem que ser o Léo. E aí eu fui efetivado com menos de um ano para poder virar operador de máquina. E aí eu quero trazer também para vocês o que me motivou a crescer, né, a ser reconhecido dessa forma, que foi sempre fazer um pouco a mais. Então eu era estagiário, mas eu já me comportava como um funcionário. Eu já dava as respostas e fazia o que era necessário como funcionário. Aí eu fui contratado. A partir daí, nós vamos fazer um curso de programação e operação do Centro de Usinagem de 5 eixos. Na Okuma, tá ligado. Fui fazer era um Okuma, fomos fazer esse curso. E como eu me dediquei também, me preparei bastante, o programador CNC na época falou assim, ó, eu não faço mais os programas dessa máquina aí, quem vai fazer os programas é você. Eu poderia muito bem ter dito que não, ter ido falar com o supervisor, mas eu abracei isso como oportunidade. E a partir dali, quem fazia os programas da máquina que eu operava era eu mesmo. E a partir do momento que eu percebi que comecei a ter algum resultado diferente, eu pedi para o meu supervisor para fazer alguns cursos de ferramentas, para que eu pudesse usar melhor as ferramentas, não só nos dados de corte, mas também com a última tecnologia. E isso fez com que eu desenvolvesse muito a questão até de processos. Eu era um operador de máquina, mas eu já trabalhava como se estivesse trabalhando na engenharia de processos daquela empresa. Então, essa atitude protagonista realmente de fazer a mais do que se espera, fazer a mais do que está no escopo, realmente se dedicar
foi o que me ajudou a me desenvolver e, principalmente, me credenciou para um próximo passo, que foi a mudança de empresa. Então, a partir daí, depois de 4 anos, eu estava já na FATEC, fazendo curso superior, tinha uma vontade muito grande de ir fazer o estágio em engenharia, não era possível na empresa que eu trabalhava, por questões até legais, e aí eu resolvi dar um passo atrás. E isso também é outro ponto que é muito importante, né? A gente saber que em alguns momentos da nossa vida, a atitude que a gente vai precisar é de dar um passo atrás para poder dar alguns para frente. Porque eu era funcionário, eu tinha 13º, fundo de garantia, ganhava bônus de 2 salários por ano. Para a idade que eu tinha um ótimo salário, né? Para quem, como eu falei, eu brinco que eu não passei fome, mas passei muita vontade. Né? Então, poxa, tinha um salário, eu conseguia comprar minha calça Kelf, meus CDs, coisa que eu nunca imaginava que ia ter, mas eu queria me desenvolver mais. E nesse momento eu já estava noivo da minha esposa, conversei com ela, falei, acho que eu vou dar esse passo para trás de sair, virar estagiário para ganhar menos, com menos garantia, mas para entrar realmente na área que eu queria. E antes de eu entrar na SCAR, né, aqui está como, eu estou na SCAR desde novembro de 2001, mas tem um hiato aqui, se vocês observarem, né? Na verdade, ali já está até modificado, mas antes de entrar na SCAR, eu entrei numa outra empresa. E aqui eu não vou, apesar de uma empresa que até que não existe mais, mas eu não vou expor a empresa, mas eu quero expor aqui a atitude. Eu quero expor aqui o comportamento protagonista. Entrei nessa empresa, era uma empresa nacional, que tinha uma visão muito ruim do ser humano. E para mim as pessoas são muito importantes, das pessoas como um todo. Era uma empresa que tinha não permitia que os colaboradores tivessem desenvolvimento. É uma empresa que tinha uma visão muito ruim do pessoal mais operacional. E comecei a trabalhar ali e percebi que do jeito que eles tratavam as pessoas, eu não queria trabalhar numa empresa como aquela. Só que eu tinha acabado de sair, né, da empresa. Poxa, o que eu ia fazer? Tinha acabado de pedir as contas, estava ali como estagiário, e aí, para mim, a gota d'água realmente foi um dia que o gerente da engenharia me chamou. Eu estava conversando com o pessoal ali da fábrica, eles estavam fazendo uma mudança de um molde, era uma fábrica de injeção de Zamac e alumínio, e ele me chamou e falou que eu não deveria conversar com operadores, falou até um termo um pouco mais chulo, né? Que essas pessoas não deveriam ser tratadas de forma igual, que eu era superior a elas, que elas deveriam ser tratadas no chicote, coisas desse tipo, bastante difíceis. Eu falei, poxa, até esses dias eu era um operador de máquina, meu pai é um pintor de paredes, eu não quero trabalhar numa empresa que pensa que uma pessoa, por ter uma posição hierárquica menor, ela é menos ser humano do que outro. E aí eu decidi sair de lá, e aí tive o comportamento novamente protagonista de buscar, né, na época era a Cato, buscar uma posição na Cato, encontrei o estágio na SCAR, mandei o meu currículo e fui contratado como estagiário na SCAR, onde começa uma jornada bastante bonita, que eu tenho muito orgulho, e percebam ali que em apenas 8 meses eu já fui efetivado também. Então, novamente, o comportamento protagonista, um comportamento realmente de... Eu era estagiário, mas eu era um dos primeiros a chegar, eu era o último a sair, trouxe uma série de ideias novas para o departamento, já estava fazendo faculdade, né? E vejam que o que me ajudou muito aqui a ser efetivado foram os 4 anos, ou um pouco menos, né? Os 3 anos que eu fui operador de máquina, me comportando como um processista. Porque aqui eu trouxe muitas ideias de aplicação já de ferramenta, de fixação de dispositivo, pelo fato de eu ter feito a mais na função anterior. Então, aqui o que eu trago para vocês novamente, né, assim como no estágio anterior, é que nós façamos sempre a mais. Para quem que quando a gente faz a mais, quem que é o maior beneficiado disso? Nós mesmos. Porque muitas vezes a gente ainda percebe isso, né? Mas eu vou fazer a mais para quem? Para a empresa? Para o chefe? Para o patrão? Não, o maior beneficiado quando a gente faz a mais somos nós mesmos. O aprendizado que eu tive quando eu fui além, ninguém tirou de mim. E foi esse aprendizado que me levou a ter outras oportunidades. Então, esse a mais é sempre para nós mesmos. São para vocês mesmos. Sejam protagonistas da vida de vocês. Sejam protagonistas das carreiras de vocês.
Ninguém tem o direito de ser mais protagonista do que vocês. Ninguém tem o direito de direcionar a carreira de vocês. Ninguém tem o direito de direcionar como vocês vão trabalhar, como vocês vão pensar. Então, façam o melhor, porque o melhor traz resultados. Então, a partir daí, eu tive o privilégio de mudar novamente de função. Passei a ser tecnólogo de processos de usinagem, efetivado finalmente. E aqui também fiz um trabalho bastante diferenciado, trazendo outras ideias, fazendo um pouco a mais, e já estava ali há 3 anos e quase 6 meses, né, nessa função, e comecei a ter uma inquietação. E é importante também, né, trazer para vocês esse aprendizado, né, esse comportamento. Como eu falei, eu vou trazer aqui bastante comportamentos, para que vocês possam espelhar na vida de vocês aquilo que fizer sentido também. Como eu falei, eu não sou uma pessoa perfeita, mas aquilo que fizer sentido, vocês abracem, passem a adotar. E eu percebi, né, sabendo, estava na empresa já há algum tempo, que tinha um departamento que eu entendia que ia me dar mais oportunidades. Eu trabalhava na engenharia de processos e nós tínhamos, hoje até diferente essa estrutura da SCAR, mas nós tínhamos a engenharia de produtos. E a engenharia de produtos era a engenharia que tinha contato direto com a matriz, era a engenharia que fazia aplicação de produtos em campo. Eu percebi que naquele departamento eu teria mais oportunidades de crescimento profissional. E aí eu fiz, né, esse ensinamento, essa atitude que eu quero deixar aqui para vocês. Eu fiz uma movimentação lateral. Na verdade, era uma movimentação que não teria impacto algum em termos de hierarquia, não tinha impacto algum em termos financeiros, mas era importante que eu desse esse passo. Porém, eu deixaria, né, eu já estava muito bem consolidado no departamento anterior, e eu teria que começar tudo de novo. Eu teria que dar um passo para trás novamente em termos de ganhar o meu espaço, né, em termos de mostrar resultado, de saber se daria certo ou não. Eu só tinha controle do meu comportamento, né, mas eu não tinha controle do restante. Mas resolvi realmente dar esse passo, ter esse comportamento protagonista e fiz essa movimentação para a engenharia de produtos. Em termos de, são nomes, né, tecnólogo de processos, especialista de produtos, era a mesma, como eu falei, o mesmo ponto ali na hierarquia da empresa. E aqui eu tenho tem algumas coisas que eu fiz na SCAR que eu tenho muito orgulho, né? Tem muita coisa, aliás, que eu tenho muito orgulho, mas aqui tem um ponto que é muito importante que vocês que estão iniciando na carreira sempre tenham, que é acreditem no que vocês são capazes de fazer. Ao me movimentar para esse departamento, eu tive uma grande oportunidade. E, novamente, Deus foi muito bom comigo, né? Eu tenho vários exemplos que eu cito, né, em algumas palestras, até alguns podcasts. Nesse momento ali, novembro de 2005, logo na sequência, em dezembro de 2005, eu fiz a minha primeira viagem internacional, fui para a Alemanha. Então, eu falo que, né, que Deus foi bom e a SCAR me abriu muitas portas, porque a primeira vez que eu fiquei num hotel na minha vida foi na primeira convenção que eu participei da SCAR. Então, até meus 20 e poucos anos, eu nunca tinha ficado no hotel. Isso não é problema nenhum. Eu sou o que sou pela base que eu tive, pelas referências que eu tive, mas nunca tinha ficado. Eu tenho uma história que eu lembro, né, que eu conto, e é fato realmente. Deu na porta do hotel, com um plastiquinho na mão, sem saber o que fazer, porque eu não sabia que tinha que aproximar ali para abrir, para liberar a maçaneta. E da mesma forma, nunca tinha viajado de avião, viajei pela primeira vez no Brasil pela SCAR também, no departamento anterior, e aqui eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional. Fui para a Alemanha, fiquei lá 3 semanas. E nesse momento, como especialista de produtos, eu trabalhava no departamento, nós temos 4 grandes áreas de produto, né? Aliás, vocês são aqui pessoal de usinagem, né? Quais são os processos de usinagem? Vamos lá, me ajudem. Quais são os processos de usinagem que existem? Não, você não, pô. Vamos lá, vocês usam aqui o tempo todo, poxa. Torneamento, fresamento, furação e corte canal. Muito bem, então são os 4 grandes os processos clássicos, né, de usinagem. Então eu entrei no departamento de fresamento. Fui para a Alemanha,
E o que eu percebi é a SCAR, né, uma empresa israelense, como vocês viram no vídeo, mas nós, ao longo dos anos fomos adquirindo muitas empresas. Uma delas se chama Ingersoll, que fica na Alemanha. Então eu fui na Ingersoll lá na Alemanha. E o Wagner sabe dessa história, né? A gente, até então, a Ingersoll era uma empresa muito reconhecida pela linha automotiva. Nós temos ainda até hoje soluções para bloco do motor, cabeçote de motor, virabrequim, eixo comando, que são incomparáveis. De fato, são as melhores soluções para esses produtos do mercado. E, inclusive, a SCAR adquiriu essa empresa por conta desse know-how. E aqui no Brasil, a gente só vendia esse tipo de ferramenta. E quando eu cheguei lá na Alemanha, eu descobri que a Ingersoll também era líder e tinha uma capacidade de solução fantástica para usinagem de trilhos de trem, para usinagens de engrenagem. E também tinha uma linha estándar de produtos que nós não explorávamos. E quando eu voltei para o Brasil, eu perguntei, por que não? E aí, na época, até o meu gestor falou assim, esquece isso, Léo. Deixa isso para lá. Ingersoll é só automotivo. A gente já sabe fazer, o restante deixa para lá. Só que inquieto, com vontade de fazer acontecer, por que não? E é isso que esse comportamento que eu quero trazer para vocês. Não deixem. É lógico que tem questão de hierarquia, tem questão de o que é certo. Não estou falando para fazer coisas erradas, né? Longe disso. Mas não deixem limitarem vocês de maneira nenhuma. E eu falei, não, eu vou tentar esse negócio. E, de fato, fui atrás do mercado. Eu tenho muito orgulho para falar isso. Foi nos trabalhos mais bonitos que eu fiz na SCAR. Eu tenho muito orgulho de falar. Hoje, nós somos a referência em usinagem de engrenagem no Brasil. E quem colocou a primeira fresa de engrenagem para rodar no Brasil fui eu, que não era nem gerente de produto ainda. Wagner sabe um pouco dessas histórias. Hoje, nós somos líderes no segmento de usinagem de trilho de trem. E até então, nós nunca tínhamos vendido um parafuso para usinagem de trilho de trem. Nesse momento também eu falei da linha Standard, nós temos uma linha fantástica da SCAR, mas tinha alguns produtos da Ingersoll Standard que poderiam complementar o nosso portfólio. Hoje eu digo para vocês que existem aplicações e ferramentas Standard que são vendidas até hoje, que foram implantadas por mim já há quase, estou ficando velho, quase 20 anos. Então, o que eu quero trazer para vocês de comportamento protagonista é: não deixem que limitem os sonhos de vocês. Como eu falei, é claro que existem limitações de escopo, existem algumas coisas combinadas, mas o sonho de vocês, o que é possível fazer, aquilo que vocês acreditam que é possível fazer, não deixem que ninguém limite. Tenham esse comportamento. Isso faz toda a diferença, e eu digo porque fez toda a diferença na minha vida. Isso me credenciou para um próximo passo, que também foi um passo muito bacana. Então, aqui eu era especialista de produto, focado numa linha de produtos, não tinha equipe, era eu comigo mesmo, fiz uma série de desenvolvimentos técnicos, isso me credenciou a virar gerente de produtos. E aí sim, eu passei a ter um cargo de gestão, meu primeiro cargo de gestão, e pela primeira vez na vida, eu passei a ter um time. Isso tudo era novo para mim. E aí eu falo realmente, né, alguns outros pontos para vocês, alguns outros ensinamentos que a vida me trouxe. Né, uma frase até clichê, batida, mas é verdadeira. Né? Sozinho nós vamos mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Então, aprendi a importância de fazer a equipe trabalhar. Porque até então, eu era o cara, não vou dizer aqui eu ainda era bem mais imaturo. 2005, tinha menos de 30 anos. Então também achava que eu era o cara. O difícil não é fazer. O difícil é fazer os outros fazerem. Está aqui na estrada há um pouco mais de tempo, sabe que essa é a grande dificuldade, né, professor Espada? Então, fazer os outros fazerem foi o meu grande aprendizado nessa função. E eu conto para vocês com muito orgulho, né, alguns pontos muito importantes. E, novamente, quero mostrar para vocês de comportamento protagonistas. Eu quero trazer dois aqui nessa fase. Nesse momento eu tive uma grande sorte novamente, né? Quando eu falo sorte, eu tenho reconhecimento de que a minha base familiar foi importante, que Deus é importante na minha vida, que eu tive muitas oportunidades que me deram, mas eu não tiro, claro, o mérito também do meu trabalho e do meu esforço. Eu tenho, sim, participação. Nada disso teria acontecido se as oportunidades estivessem lá e eu não tivesse me dedicado.
Mas eu tive uma sorte muito grande. Naquele momento, a Scar estava fazendo um trabalho junto com uma empresa, né, com uma escola chamada Escola de Marketing Industrial, que tinha uma visão que para mim fazia todo sentido, que é algo que hoje se fala muito mais, mas na época não se falava tanto, que era de fazermos a venda através de valor. Não é vender somente produto, é vender serviço, é vender, fazer uma venda que se adicione valor, é realmente trabalhar no foco do cliente, ajudar o cliente a atingir os objetivos dele. Era uma forma de vender que para mim fazia todo o sentido do mundo. E olha só que interessante, nós contratamos na época essa empresa para ir lá na Scar, eram 2 sábados de treinamento, porque tínhamos um time grande, não cabia todo mundo no auditório. Eu fui da segunda turma, e aí quando eu vi o professor José Carlos Teixeira Moreira falando, me encantou de tal forma que chegou na hora do intervalo, comportamento, protagonista. Na hora do intervalo, enquanto todo mundo foi comer pão de queijo, eu fui falar com ele. Professor José Carlos, faz muito sentido isso que eu ouvi até agora. Poxa, como que eu faço para aprender mais, para poder me envolver mais com isso? Ele falou, no final da apostila, prestem atenção, no final da apostila tem o meu e-mail. Passa um e-mail para mim. Legal. Então, eu tive o comportamento de ir lá conversar com ele, de entender, de me expor, e ele falou isso. Terminamos o curso no sábado, realmente aquilo estava com a cabeça a milhão. Poxa, essa é a forma que eu vou conduzir a minha equipe. No domingo à noite, eu passei um e-mail para ele. Não sabia se aquele e-mail ia direto para a caixa dele, se não ia, se ia ter resposta ou não, mas fiz um e-mail. Professor, fez muito sentido, eu quero. E o que eu pedi para ele foi somente uma coisa. Me passa mais literatura, que livros, né? De onde o senhor bebeu? Que fonte que o senhor bebeu para tudo isso? Que livros o senhor leu? Que curso o senhor me indica? Que sites? Eu queria aprender. E ele foi muito generoso comigo. Ele falou assim, vem aqui na escola. A escola era lá na Granja Viana. Tive a oportunidade de ir lá, de ter contato com a escola, e ele me deu um dos maiores presentes que eu já recebi até hoje, que foi participar de um curso que custava, na época, um valor totalmente fora da minha realidade. Ele falou assim, eu vou te dar esse curso, era um curso que participavam somente CEOs das empresas, somente presidentes. Ele falou assim, você vai ser o nosso contraponto da turma. A turma do cabelo branco vai falar e você vai ser o estagiário que vai falar da visão de você, da sua visão que faz sentido, que não faz. Eu tive o privilégio de estar com diretores, presidentes de grandes empresas durante 2 semanas, e isso aumentou ainda mais o meu repertório, me deu ainda mais segurança da forma que eu queria conduzir esse time. E aí eu falo, né, da segunda coisa que eu tenho muito orgulho, é que eu tinha o time mais júnior das 4 linhas de produtos que nós falamos aqui, era o time que tinha menos experiência, mas a gente conseguiu ter os melhores resultados. Por quê? Porque a gente realmente direcionou os nossos esforços naquilo que era importante para o cliente. Então, coloquei realmente, esse é outro ensinamento, outro protagonismo para vocês. Façam sempre para o outro. Sirvam, sejam servidores. Tem um livro que se chama O Líder Servidor. Né? Tem outro livro que chama Líderes se servem por último, que, aliás, para quem gosta de ler, se quiserem anotar, tem um autor que é um dos meus autores favoritos, chama Simon Sinek. Esse livro que eu acabei de citar, Líderes se servem por último, é dele. Os livros dele são fantásticos. Então, nesse aspecto, né, de líderes se servem por último, a gente percebeu, aprendeu que nós deveremos servir o cliente. Então, com um time com menos experiência, com menos tempo de casa, nós tivemos os melhores resultados, porque o nosso comportamento protagonista de servir o cliente fez toda a diferença. Isso aí me credenciou para o próximo passo. Então, depois ali de 3 anos e 10 meses, quase 4 anos, eu tive a oportunidade de ser promovido a gerente nacional de vendas. Então, era uma função bastante estratégica. A Scar, vocês viram que é uma empresa de soluções de ferramentas, mas o nosso grande negócio no Brasil é a venda. Venda de ferramentas, venda de soluções. Então, a posição de gerente nacional de vendas é uma posição bastante estratégica, bastante importante dentro da empresa. E eu fui colocado nessa posição e o professor Espada conheceu o antigo presidente da Scar, né, o Ribeiro. Naquele momento ele ainda fez, só para aumentar um pouquinho a dificuldade, ele fez uma pequena mudança na estrutura. Né? Se pode complicar, né, Pino? Para que facilitar? Até então nós tínhamos um gerente de engenharia,
que era o meu gerente, né? Eu era gerente de produto, e tínhamos um gerente de venda, nacional de vendas. Naquele momento, ele juntou as duas áreas, as duas estruturas, e colocou debaixo de mim, né, como gerente nacional de vendas, todos os gerentes de produto e todos os gerentes comerciais. Então, já entrei em um campo novo, que ninguém nunca tinha passado até então. Segundo ponto, eu era bastante novo. O gerente mais novo que respondia para mim era 10 anos mais velho que eu, o mais novo. Então, já teve uma espécie de represália nesse momento. Além disso, tinha aquela visão de que, poxa, uma pessoa que veio da engenharia vai cuidar de vendas. Então, ali eu precisei de muita resiliência para que a gente conseguisse fazer um trabalho que eu tenho muito orgulho de dizer que até hoje permanece na SCAR. E qual foi o primeiro, eu lembro até hoje, a minha primeira fala, quando foi anunciado para todos os gerentes de produtos e gerentes comerciais, que eu seria o gerente nacional de vendas, e a gente já tinha, né? Isso é normal nas empresas. Então, eu quero trazer esse ensinamento para vocês, esse aprendizado meu, para que vocês tenham a atitude protagonista correta. Existem bastante, como poderia colocar a palavra mais adequada, bastante conflitos nas empresas entre as áreas. É natural isso, tá? Infelizmente, e normalmente áreas que pensam diferente e que dependem de si, como por exemplo, né, para ficar mais claro, nesse caso, engenharia e vendas. Então existia um conflito muito grande. Engenharia entendia que era o departamento mais importante, porque tinha contato com a matriz, cuidava do produto. Vendas era quem movimentava a empresa, então nós somos mais importantes. E o conflito, eu cheguei a ver situações de quase chegar no físico. Então, por que isso acontecia? E eu lembro que na minha primeira fala, e foi falar é fácil, o difícil foi fazer o trabalho, eu deixei bem claro que nós precisávamos entender qual que era a complementariedade do outro. E aí eu falo isso para vocês, trazendo para o dia a dia de vocês, né? Hoje vocês não estão numa posição de gerente nacional de vendas. Qual o comportamento, então, que você está trazendo para nós, Leonardo? Primeiro, tenham a humildade de entender que as outras pessoas sabem coisas que nós não sabemos. Qual que é o grande problema que muitas vezes os seres humanos enfrentam e que que eu trabalhei muito fortemente nesse momento? A engenharia entendia que tecnicamente ela era realmente a mais preparada e desdenhava o comportamento de vendas. Porque prestem atenção, quando eu sou bastante técnico e eu falo mal de vendas, porque vendas não têm o conhecimento que eu tenho, na minha cabeça eu estou ganhando duas vezes. Eu estou depreciando ele e me exaltando. Só que tem um detalhe, existem coisas que a área comercial faz e que ela é melhor do que a área técnica, que a gente da área técnica muitas vezes não quer fazer ou não sabe fazer. Então, o que eu coloquei para eles foi o seguinte: entendam definitivamente que a engenharia vai fazer a parte técnica, a comercial vai fazer a parte de vendas e que um faz algo que o outro não sabe ou não gosta. Então, eu dava até exemplos, né? Pegar o vendedor, você tem paciência para ficar o dia inteiro na frente do AutoCAD? Você tá maluco, Leonardo? Como ficar o dia inteiro na frente do AutoCAD? Então, o engenheiro, você tem paciência para ficar muitas vezes esperando lá 1 hora na recepção, depois chegar o cliente, você ainda ter que ter o traquejo de conversar com ele, de negociar, de não quero nada disso, não quero nada. Então percebam que as duas coisas são importantes para a empresa e vocês se complementam. Então levem para vocês, né, esse comportamento de não depreciar o próximo e principalmente não depreciar o próximo espezinhando em cima dos pontos que nós somos fortes. Porque aí fica fácil, o outro tem coisas que ele sabe fazer que nós não sabemos. Então, que nós sejamos complementares. Não só no campo profissional, até no campo pessoal também. Porque isso muda totalmente. A partir dessa fala, que eu falei, a fala foi fácil, né? Vocês fazem coisas que o outro não faz, consequentemente as duas são importantes, e vocês se complementam. Então, se apoiem um no outro. O difícil foi fazer tudo isso acontecer, mas eu digo para vocês com muito orgulho que até hoje, pra vocês terem uma ideia, eu assumi a SCAR tem 10 anos já, até hoje nós não temos essa figura de um gerente nacional de vendas, porque funcionou e funciona até hoje tão bem o trabalho entre o gerente comercial e o gerente de produto que isso não é mais necessário. Nós criamos realmente uma cultura de colaboração e de entender a importância do outro e poder se apoiar e se ajudar.
Então, o comportamento que eu trago para vocês é esse. Sejam colaborativos, entendam o outro lado. É muito importante hoje na sociedade de hoje a gente entender que as pessoas são diferentes, entenderem que as jornadas são diferentes, as experiências são diferentes e não quererem que todo mundo veja o mundo sob a nossa própria lente. Cada um de nós vê o mundo com a nossa experiência. Então é importante que a gente respeite também a opinião do próximo, a visão do próximo e conseguirmos não só coexistir, mas cooperar e construirmos algo juntos também. E, enfim, depois de todo esse trabalho, foram aí, de 2001, né? Vamos falando ali até 2016, 15 anos de muito trabalho, de muita ausência com a família, né? De muita distância, por isso que eu disse que a escolha da companheira é fundamental. Minha esposa foi uma grande ajudadora, uma grande parceira para que tudo isso acontecesse. E eu tive o privilégio, eu digo sempre que é um privilégio, de me tornar diretor-presidente da SCAR desde 2016. 1º de julho de 2016, então acabou de completar 10 anos. Estava falando para o professor Espada, não sei se eles não tinham opção, ou se eles são malucos mesmo, ou se eles eram visionários, porque graças a Deus os resultados estão indo muito bem, mas eu tinha 37 anos de idade na época, bastante novo, e eu assumi essa grande responsabilidade. E aqui eu quero trazer para vocês, como eu disse, quando eu falo, eu tenho muitas vezes a oportunidade, né, de conversar com diretores, presidentes de empresas, fazer essa palestra muitas vezes para universitários. E aqui, até porque vocês perceberem, é o tempo que fiquei mais tempo no mesmo cargo, aqui eu teria um monte de aprendizados, de histórias para contar. Se fosse para um grupo de empresários, normalmente eu gosto de contar também onde eu errei. É muito importante, porque todo mundo conta onde foi bem, né? Eu fiz isso, eu acertei aqui, eu fiz isso acontecer, o resultado, mas muitas vezes os grandes aprendizados estão nos erros que eu também cometi. Mas o que eu quero, né, novamente, na linha do que eu preparei, e realmente, como comentei, né, quando eu cheguei aqui com o professor Espada, com os demais colegas, a apresentação são poucos slides, mas tudo que eu falei aqui, eu realmente me preparei para falar para vocês. Eu não simplesmente peguei uma apresentação que tinha e vou levar para o Senai. Eu pensei qual que é a contribuição que eu posso dar como protagonista. E para vocês eu tenho que tratar, mesmo aqui nessa função muito mais desafiadora, quais são os ensinamentos que vocês poderiam levar do dia de hoje, de tudo que eu aprendi nessa função, né, tão importante. Então, a primeira coisa delas, e eu citei hoje já na nossa conversa, é que eu tenho tanto orgulho dos resultados da SCAR, eu tenho da forma como a gente atinge resultados. Eu tenho muito orgulho de contar para vocês que hoje a SCAR é a empresa líder de mercado no nosso segmento. Eu tenho muito orgulho de contar para vocês que nós temos atingido resultados de vendas bastante expressivos. Eu tenho muito orgulho de contar para vocês que nesses 10 anos, nós mudamos a empresa de patamar de faturamento 2 vezes. Eu digo para vocês que eu tenho muito orgulho de falar para vocês que a gente tem construído um time bastante diferenciado. E através desse time eu tenho muito orgulho de contar para vocês também como a gente faz isso. Porque atingir resultados não é fácil, mas é mais fácil muitas vezes se a gente fizer da forma errada. Então, o que eu mais me orgulho, ou tanto quanto dos resultados, é como a gente atinge os resultados. Fazendo de forma ética, fazendo de forma correta, respeitando as pessoas. Eu tenho muito orgulho de dizer que a SCAR hoje é muito reconhecida pelos seus clientes realmente como parceiros. Que as pessoas que trabalham na SCAR têm muito orgulho e muito comprometimento de trabalhar lá. Eu digo para vocês que a gente não faz nada de ilícito, muito pelo contrário, o que a gente faz é sempre procurando fazer os nossos clientes mais competitivos, mais prósperos. Eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que o que nos motiva é fazer a indústria brasileira cada vez melhor. Então, eu tenho muito orgulho, é isso que eu trago para vocês, que vocês não mirem somente resultados. É claro que aqui é uma palestra mais voltada para a carreira, uma palestra mais voltada para o Senai, mas na vida, que realmente vocês façam as coisas da maneira certa. Eu falo algo, né, eu pensei em três coisas para trazer para vocês sobre essa posição, e para sintetizar isso, eu falo com um peito muito aberto, com muito orgulho, que não tem nada, absolutamente nada, nesses 25 anos e nesses últimos 10 anos. Aliás, final de semana eu vou ter o privilégio de ter os meus pais na minha casa. Então, a gente, na mesa de jantar, no sábado,
o meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, minha filha. Não tem nada que eu não possa contar para eles que eu fiz nesses 25 anos. Não tem um episódio que eu tenha que omitir para eles. Posso ter feito algumas coisas erradas no sentido de não terem dado certo, por desconhecimento, por aprendizado, mas nada que eu me envergonhe ou que envergonhe a minha família. Então, isso é muito importante. E só é possível fazer isso porque eu não construo esse resultado sozinho. Eu falei para vocês que eu aprendi, né, ali como gerente de produtos, e esse é o segundo ponto, através de e com as pessoas. Então é muito importante, assim como o ensinamento que eu falei anteriormente, de respeitar, de entender, de trabalhar em parceria, as pessoas com quem nós vamos trabalhar, com quem nós vamos ter a nossa jornada de vida, são muito importantes. E é importantíssimo que vocês tenham isso, que vocês construam relações sólidas, que vocês construam realmente relações duráveis, relações de parceria, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. Vocês sabiam, no ano passado, quando nós completamos 30 anos, foi um momento muito especial para mim. E eu escrevi um e-mail para a empresa toda, né? E escrevi algo que eu tenho passado a usar desde então. Por que pessoas são tão importantes? Porque as pessoas são a alma de uma empresa. A empresa tem alma. O Senai tem alma. A alma do Senai, a alma das empresas são as pessoas que trabalham lá. E é muito simples explicar isso. Basta construir uma escola igualzinha a essa, com os mesmos equipamentos, com as mesmas máquinas, com as mesmas ferramentas, no terreno aqui na frente. Tudo é igual. A parede é igual, é branco, tem todos os quadrados exatamente das mesmas cores que essas. Coloquem pessoas diferentes lá. Coloquem outros alunos, coloquem outro diretor, coloquem outros professores. A pergunta que eu vos faço é: será a mesma escola, sim ou não? Será muito diferente. Não estou nem dizendo que vai ser pior ou melhor, mas com certeza ela será diferente. Por quê? Porque a alma dessa escola será diferente dessa alma, da alma de casa. Não estou nem dizendo novamente, não é juízo de valor, se vai ser pior, se vai ser melhor, mas vai ser diferente. Então, o que tem de mais bonito em algumas pessoas que falam, poxa, trabalhar é legal, construir resultado é legal, mas tem as pessoas. Eu acho que eu digo sempre que o barato são as pessoas. O que tem de mais legal na minha profissão é poder lidar com pessoas. Eu já deixei há muito tempo de estar na área técnica, apesar da Sky ser uma empresa técnica, né? Hoje os gerentes de produtos dão um banho em mim quando for falar de aspecto técnico, mas eu tenho o privilégio hoje de poder trabalhar com pessoas. Então, o que eu trago para vocês aqui dessa fase, desse ensinamento, desse protagonismo, é que vocês sejam protagonismo nas relações com as pessoas. Porque com isso eu trago meu último aprendizado, e novamente, que eu queria dividir com vocês no aspecto de comportamento. Por que eu valorizo tanto as pessoas? Porque somente com pessoas é possível a gente construir um propósito. E o que eu falo para vocês é que vivam a vida de vocês com propósito. Não importa qual a idade que vocês têm, não importa o quanto que ainda falta de vida pela frente, para você tanta coisa para acontecer, né, as carreiras que vocês vão construir, mas construam a vida de vocês com propósito. Que o propósito de vocês vá além de trabalhar, de receber um salário, de construir alguma coisa, que vocês realmente tenham um propósito de transformar a sociedade, ou um propósito de fazer algo por algo a mais, né? Transformar a sociedade pode ser o meu, pode não ser o seu, mas que você tenha um propósito, que você trabalhe por algo a mais, que você realmente faça a diferença no mundo. Eu gosto muito, né, novamente, né, tem algumas coisas que são meio clichês, mas eu acho que são muito válidas, né? Eu gosto muito de uma história que contam que tinha uma pessoa andando na praia, sol escaldante, e um monte de estrela do mar lá morrendo, né, ao sol. E aí a pessoa pegava uma estrela do mar, jogava de volta para o mar. Aí pegava outra, jogava. Aí chegou uma pessoa e fala: por que você está fazendo isso? São milhões de estrelas do mar. Você não vai conseguir salvar elas. Aí ele pega uma estrela do mar, mostra para a pessoa, joga no mar e fala para essa: eu fiz a diferença. Então façam por algo a mais. Façam realmente para transformar a vida de vocês. E, consequentemente, transformando a vida de vocês, vocês possam impactar o mundo. Aqui eu tenho um slide. Opa,
que fala um pouco desse meu propósito, e aí eu já estou encaminhando para o final. Está no tempo aí, Pino? Encaminhando já para o final, para eu poder finalizar aqui com vocês com uma última provocação. Esse é um dos meus propósitos. Percebam que aqui nós temos uma fatia de bolo. Isso aqui a gente pode considerar que é o mercado, né? Falando de, por exemplo, da minha área de ferramentas. E isso eu aprendi no livro do Simon Sinek que eu citei. Eu poderia muito bem, para poder aumentar as vendas ou fazer a empresa crescer, pegar um pedaço maior desse mesmo bolo, concordam? Se eu pego um pedaço, uma fatia maior, eu tenho uma fatia maior a partir de então. Só que se eu pego uma fatia maior, vocês concordam que pode faltar para alguém? Vocês concordam que para eu ganhar, alguém tem que perder? Então, eu acredito, e não estou dizendo aqui que vocês têm que sair daqui acreditando nisso, mas eu acredito que existe uma forma mais bonita de crescer, de fazer as coisas acontecerem, e aqui eu estou falando como empresa assim, não só como pessoa, que é, ao invés de aumentar a minha fatia do bolo, eu faço isso todos os dias. Isso é o que me motiva, isso é o que me faz acordar, isso é o que me faz sair da cama, é trabalhar para que eu tenha sim uma fatia maior. Todos nós queremos prosperar, queremos crescer, mas essa fatia seja maior porque eu ajudei o bolo a crescer. E é por isso que eu falo que o meu propósito como profissional é trabalhar para que a indústria brasileira cresça. Imaginando que isso seja a indústria, ó que bacana, eu tenho um pedaço maior, mas eu ajudei toda a indústria a crescer e todos nós comeremos mais desse bolo. Então, esse é um propósito, esse é um exemplo de propósito. Mas eu, para finalizar, eu quero finalizar como eu iniciei. O Leonardo não é somente, aliás, isso é uma das coisas que eu sou, né, o presidente da SCAR. É muito mais do que isso. Né? Então, vocês percebam que quando eu falo sobre protagonista do meu Brasil, que esse é o tema aqui dessa conversa, é assim que eu tenho me posicionado nas redes sociais também. Protagonista do meu Brasil, o que significa? Quando vocês viram o tema dessa palestra, alguém pensou em alguma coisa? Entenderam alguma coisa? Ninguém entendeu nada? Alguém entendeu alguma coisa? Refletiu sobre algo? Fala. Não? Então, o que é ser protagonista do meu Brasil? E aí eu trago realmente para todos os campos da minha vida, e a provocação que eu faço para vocês é das vossas vidas. É protagonista do nosso Brasil no aspecto pessoal, profissional, social. É realmente fazermos aquilo que eu acredito verdadeiramente, e Deus tem sido tão bom comigo que hoje meu braço está um pouco maior do que já foi, mas é mudar o Brasil. E qual o Brasil que a gente consegue mudar? Qual o Brasil que a gente consegue mudar? Até onde o nosso braço alcança. Eu posso mudar o Brasil. Eu posso mudar o Brasil até onde o meu braço alcança. E como eu falei, Deus tem sido bom comigo, porque hoje meu braço é um pouco maior. Eu trabalho numa empresa grande, reconhecida, e o que a gente faz aumenta um pouco mais a capacidade do meu braço. Mas a provocação que eu faço para vocês é que sejam protagonistas dos vossos Brasis. O seu Brasil, cada um de nós tem um Brasil. Qual que é o Brasil que eu posso mudar? Aquele que está no meu alcance. E aí eu trago isso não só como profissional, como ser humano. Que nós sejamos os melhores filhos que nós podemos ser. Que nós sejamos os melhores pais que nós podemos ser. Que nós sejamos os melhores irmãos que nós podemos ser. A vida vai muito mais além disso. Que nós sejamos os melhores vizinhos que nós possamos ser. Que nós sejamos, sim, os melhores profissionais que nós possamos ser. E que com isso a gente possa impactar o mundo transformando o nosso Brasil. Se eu for o melhor profissional da minha empresa, eu estou mudando o Brasil. Eu estou ajudando a minha empresa a ser mais eficiente, a ser um pouco melhor do que ela era ontem. E ao fazer isso, eu estou fazendo um Brasil melhor. Qual Brasil? O Brasil que eu posso mudar. Não importa qual que é o tamanho do seu braço, se ele ainda é um braço muito pequeno, se ele é um braço longo, mas quando eu falo sobre ser protagonista do meu Brasil, é de fato eu me colocar numa posição de responsável por fazer o meu melhor dentro do meu Brasil. O meu Brasil é a sociedade que eu convivo, é a minha família, é a comunidade, é a igreja que eu frequento, é a minha empresa, é o mercado de usinagem, é o Senai. Eu estou aqui hoje com o coração transbordando de alegria,
por estar aqui, podendo devolver para o Senai o que ele transformou na minha vida. Isso é ser protagonista. Protagonista realmente de usar o seu tempo para poder devolver, para poder fazer um Brasil melhor. Ser um de vocês, eu espero que seja mais. Sair daqui, a partir de hoje, com... Eu citei alguns comportamentos protagonistas ao longo da minha fala, mas se uma pessoa, a partir de amanhã, adotar somente um comportamento de tudo que eu falei, eu já vou ter mudado o Brasil. O Brasil que eu pude impactar hoje. Hoje o meu Brasil é essa sala e quem está online me ouvindo. Então, que de fato, tudo que a gente faça com... eu tenho controle do que eu fiz, eu não tenho controle da recepção, mas o que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer. Realmente me preparei o máximo que eu pude fazer para trazer para vocês algo que mudasse, de alguma forma, a vida de vocês. E a provocação que eu faço, eu sempre faço isso na Scar, é que, de fato, a gente, a partir de amanhã, tenha um ou mais comportamentos diferentes. Para que não seja somente uma história, que vocês podem ter gostado ou não, uma trajetória que fez sentido para vocês ou não, que vocês se identifiquem ou não, mas que, de fato, a gente possa, a partir de amanhã, termos comportamentos diferentes. Até porque o protagonista é aquele que faz, é aquele realmente que executa. Então, essa era a minha contribuição. Quero deixar aqui para vocês, né, quiserem, o professor Espada fala, né, sempre procuro colocar nas redes sociais também, toda semana algumas contribuições, então pode me encontrar mais nesse aspecto de protagonismo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Aqui é o QR Code, né, para a minha página do Instagram, e onde eu procuro colocar todas as semanas algumas contribuições, algumas ideias, sempre na linha de ser protagonista, poder impactar o Brasil, poder impactar aquilo que eu posso mudar. E imaginem só se todos nós fizermos isso, como de fato a gente muda o Brasil através da força do nosso braço. Queria agradecer aqui o Senai Suíço Brasileira, professor Telly, Pino, por terem aberto as portas, professor Espada, sem palavras, pela oportunidade, os colegas da ESB que fazem um trabalho que eu admiro tanto, um trabalho de protagonista, realmente mudando o Brasil. Então, obrigado de coração, obrigado a todos vocês. Eu sempre falo lá na SCAR que o que a gente menos tem hoje, ou que nos é mais caro, é o tempo. Então, obrigado de coração por terem dedicado o tempo de vocês, por terem acreditado em vir aqui assistir uma palestra que vocês não sabiam o que ia ser, que nem o tema estava tão claro, mas vocês acreditaram na ESB, acreditaram na direção, quem está online também, pelo tempo que despendeu para estar aqui nesse momento. Muito obrigado. Boa noite. Uma pergunta aqui, quem está online, eu vou repetir. Ah, não, fala aqui no microfone. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Roberto Nascimento Menezes. Nós nos conhecemos em 2024, 2025, quando eu fiz uma visita técnica administrada pelo nosso querido coordenador Pino. E naquele dia nós tivemos uma leve conversa. O senhor não estava totalmente no dia, porque estava resolvendo as coisas. E a gente chegou e a gente conversou. E eu tive uma pergunta que eu não tive coragem de fazer. Que eu fiquei muito tempo nessa pergunta. E foi um dos meus professores, né, o professor Gil, que ele me soltou uma frase que me fez pensar, que é: se tiver dúvida, pergunte, e se você não tiver feito, pense como poderia ter sido, né? Foi uma frase que me bateu porque eu tive muitas coisas com a minha família, minha mãe, né? Teve muitos bocados, coisas assim. E atualmente eu sou o único homem da família. Eu tenho 3 irmãs. Sou o único homem e sou o único que atualmente está trabalhando totalmente. Eu estou fazendo estágio em empresa de metrologia, consegui isso, fazendo técnico, né? E que com a inspiração dos meus professores, dos meus coordenadores, especialmente do Alexandre, né? Que disse que eu conseguiria. Passei no tecnólogo, passei na prova, fui um dos primeiros chamados. E é uma pergunta que eu fiz uma vez para o professor Edmilson, que ele me respondeu que foi uma boa pergunta, e foi uma pergunta que eu realmente queria muito ter perguntado para você. Eu perguntei para ele depois. O senhor tem diversas inspirações, isso é bem notável.
mas qual foi a sua maior inspiração? Foi alguém, foi uma palavra, uma frase, um livro que eu poderia carregar na minha vida para eu poder continuar seguindo e ter talvez uma carreira ao mesmo nível que o senhor? Obrigado pela pergunta, difícil de responder. Realmente é uma ótima pergunta. Você tem Obrigado. toda a razão. E é difícil, acho que para resumir em uma única pessoa ou uma única entidade, sem sombra de dúvidas, Deus. E aí eu explico para não ficar algo meio também espiritual, alguma coisa intangível, né? Eu tive diversos bons professores ao longo da minha trajetória, bons gestores, ótimos gestores com quem eu aprendi. Tem 3 pessoas que eu nunca deixo de mencionar, que são os meus pais, meu pai e minha mãe. Com meu pai eu aprendi o valor do trabalho, de fazer tudo certo, meu pai é uma pessoa que quer com as coisas tudo corretamente. Com a minha mãe, essa valorização das pessoas, entender que as pessoas são diferentes, e a minha esposa, que é a minha grande parceira. Essas 3 pessoas foram fundamentais. Mas elas não estão ao alcance de todos, é o meu pai especificamente. E quando eu falo Deus, e aí cada um pode traduzir, por isso que eu falei, não é algo muito filosófico, esse algo a mais que eu acabei de falar. Eu realmente acredito que nós todos temos uma dádiva que é a vida e temos muitas oportunidades. Você teve a oportunidade de estar aqui no Senai com todas as dificuldades que você falou, né, com todas as situações que você tem. Você teve essa oportunidade, né, que todos que estamos aqui tivemos. E isso foi dado para nós também de alguma forma, pelas pessoas que estiveram no nosso caminho, mas pela sua dedicação também. E eu acredito que Deus tem um papel muito importante, ou a entidade espiritual que todos acreditam, na nossa vida, porque quando a gente tem essa fé, quando a gente acredita que nós não estamos aqui somente de passagem, quando a gente acredita que a gente tem que fazer algo a mais pela sociedade, pelo todo, isso tem muito a ver também com saber que existe alguém superior a nós que nos apoia e que a gente tem a responsabilidade de devolver também tudo isso que a gente tem o privilégio de ter recebido. Então, não dá para sintetizar numa única pessoa ao longo da minha trajetória, mas sem sombra de dúvidas, eu não tenho dúvidas que nada disso teria sido possível sem a minha fé também. Bom, vou pedir licença para ficar aqui na frente, Se o porque... senhor manda, não pede. Não, é o seguinte, gente. Quem só ouve isso, fala tudo isso, mas tem mais. Veja, na minha caminhada na instituição, eu sei a importância que é a transformação social e econômica propiciada pela educação profissional. Mas o meu depoimento é o seguinte: esse jovem, que é esse, não é jovem, não é jovem, vou contar 2 fatos só, de N. O que ele falou, ele pratica. Então, imagine um líder de uma empresa que contrata ônibus para ir na escola da periferia, pegar os jovens, levar na empresa a SCAR, passar o dia com ele, ouvindo ele falar e todos os demais profissionais, mostrando o caminho, devolve esse jovem para a escola, depois novamente coloca o ônibus, leva numa escola Senai para entender o contexto da escola, distribui as fichas para preencher quem gostaria de trabalhar na empresa e seleciona e contrata, e aqueles que não foram contratados pela empresa, ele indica para as outras empresas. Esse é o devolver verdadeiro. Além disso, nós estamos atualizando os cursos em várias escolas, mas do setor aeroespacial, eu tenho convicção, e fomos eleitos na ferramentaria como referência mundial, mas eu vou falar das 3 escolas da aeroespacial. Então, eu diria que é a automação plena, a digitalização plena. Ele, como presidente, falou, ó, o Matrix, que é um gabinete de pastilha que tem todo o controle, todo digitalizado, e não custa barato. Ele falou, Espada, fica tranquila, vou doar uma para a escola de São José, para Campinas, para Botucatu. Então, o que ele fala, que ele pratica.
o braço dele já está com alguns quilômetros de distância. Então, só cabe dizer que Deus te abençoe, dê saúde e continue assim. Obrigado por tudo. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Meu nome é Gabriel Dantas. Eu acompanhei você um pouco na internet desde a visita que foi em 2023, que eu fiz, Obrigado. que eu fiz no técnico, junto com o Pino. E de lá eu fiquei sabendo de que você foi para a MTS. E eu vi uma foto sua na sua primeira feira da MTS. Vai acontecer outra agora, acho que em setembro, outubro. E é uma das maiores feiras do mundo, acontece a cada 2 anos. Aí eu queria saber como que foi a trajetória até você chegar à primeira feira. Como que foi essa reação de estar naquele espaço? E junto com essa pergunta, fazer também quem quer seguir na área? O que que você indica e como foi essa mudança de parte de processos para ir para vendas? Ótimos pontos. Primeiro, com relação ao IMTS, é mais uma dos grandes presentes que Deus, a vida, né, tudo que eu contei para vocês, e a SCAR também me deram, né? Então, primeiro que eu falei, primeira viagem, e estar numa feira internacional desse porte realmente é impressionante. Quando eu fui a primeira vez, de fato, você deve ter rolado bastante o feed para ver, eu não era o presidente da empresa, então foi impactante a gente ver o quanto que existe tecnologia, e isso traz uma responsabilidade para nós, o quanto que existe tecnologia lá fora, o quanto que, e o que eu vou falar aqui, de coração, espero que vocês entendam bem, o quanto que nós temos os países muito mais evoluídos, né? Você vai, a feira é lá em Chicago, então tudo funciona, tudo tem o tamanho certo, tudo é impressionante, e eu coloco isso não como, tem uma diferença sim para o Brasil, não vamos negar, mas eu coloco isso como desafio para nós, ou seja, eu digo que bom que tem tanto para se fazer no Brasil, porque quem tem que fazer, quem vai fazer somos nós. Então tem muita coisa para fazer, então é impressionante, eu me senti um grande privilegiado de estar numa feira internacional, nunca tinha ido para os Estados Unidos, também primeira vez que fui para os Estados Unidos foi nessa feira, foi na SCAR, então isso foi bastante gratificante, e de fato, se vocês tiverem, a pergunta dele tem bastante fundamento sobre alguns aspectos, se vocês tiverem oportunidade de ir para fora do Brasil, vão. Pode ser aqui perto mesmo, né? O pessoal brinca, diz, fui para o Paraguai de carro, serve? Serve. Né? Só não vai lá, vai lá comprar na feirinha e volta, né? Dá uma volta, entende a cultura, ouve um pouco, mas qualquer viagem internacional para outro país enriquece muito. A gente volta realmente com ideias diferentes, entendendo as diferenças, o que é possível fazer. Então, muito legal sua pergunta, para eu deixar já esses dois conselhos, né? Um já virou dois. Se tiver oportunidade, vão para fora e aí já o segundo conselho já emenda com a sua segunda pergunta, inglês. Se vocês não falam inglês ainda, eu fui, né, por toda a história que eu contei, não vai ser surpresa nenhuma para vocês, que eu não fiz inglês quando eu era adolescente. Então, eu fui fazer inglês quando eu comecei a trabalhar, né, fui pagar o inglês particular. Hoje eu entendo e sou entendido, né, tá longe de ser o inglês fluente, mas o conselho que eu sempre dou, às vezes vejo alguns, até pessoas lá da SCAR, né, que também vêm me procurar e falam, pô, tô terminando a graduação, que pós você indica? Primeira pergunta que eu faço é, você fala inglês? Fala inglês bem? Se não, esquece pós. A pós você pode fazer daqui 2 anos, daqui 3 anos, às vezes vai ter até um pouco mais madura a direção da sua carreira, vai estudar inglês. Então, inglês, né, a gente sabe que hoje já é muito mais comum do que foi na minha época, mas quando a gente olha as estatísticas, tem muita gente ainda que não fala inglês. Então, para seguir na carreira já, inglês, sem sombra de dúvidas, tá? E hoje o mercado está mudando bastante. Então, o que eu coloco para você é, você já está fazendo uma graduação agora, né, na área técnica, tecnólogo, pelo que eu entendi. Existe a possibilidade, dependendo da área que você for, se aprofundar mais tecnicamente, fazer um mestrado, mas eu diria que a graduação em si, hoje é uma porta de entrada que a sua carreira ela não vai ser linear de acordo com a sua formação. Então, para seguir na área, o que eu digo é que sejam curiosos, façam cursos diversos também.
Então, façam cursos mais voltados para gestão, olhem para outras coisas diferentes. Você falou de vendas, o que eu falo para vocês, vendas cada vez mais é confiança. Para vocês terem uma ideia, né? Poxa, estou há tanto tempo na empresa, 10 anos à frente da empresa, segunda-feira, agora, estávamos eu e mais 11 gestores da SCAR em Campinas, lá no Teatro Oficina do Estudante, numa palestra de vendas. Não sei se quem conhece aqui, o Eduardo Teva, estava aqui em São Paulo, é um gaúcho. Ou seja, nós poderíamos falar, pô, já estamos há tanto tempo à frente da empresa, tanto tempo em vendas. Então, é não parar de estudar, é ser curioso, ampliar um pouco mais o seu leque. Depois que terminou a graduação, amplia um pouco mais, faça cursos um pouco mais diversos. Vai olhar para a gestão de pessoas, vai olhar para técnicas de vendas, mas principalmente, seja muito bom tecnicamente, seja muito dedicado. Tudo que eu falei aqui. Porque vendas hoje, e né, a gente já sabe, foi colocado nessa palestra, por exemplo, vendas hoje é confiança e conexão. Então, você tem que conhecer profundamente e passar confiança para o seu cliente. Vendas já não tem mais a ver com relacionamento, com traquejo. Você tem que ser um cara que arranca, sabe contar piada para trabalhar em vendas. Não, está longe disso. As empresas não têm mais tempo. Eu falei de tempo, aqui as empresas não têm mais tempo para perder com quem não chega lá para realmente levar uma solução, resolver um problema dela. Então, a sua migração para vendas, ela pode ser natural à medida que você seja extremamente respeitado e seja uma autoridade técnica. Não sei se eu te respondi. Opa, mais uma pergunta aqui, Vinícius. Como todo mundo falou das visitas, né? Também visitei a SCAR em 2018, 2019, né? E, Léo, a minha pergunta para você, na verdade, é uma sequência de perguntas, né? Primeiro, refazer a pergunta que você fez no passado, que é de onde você bebe conhecimento? De onde é a fonte? Porque você passou por diversos cargos, diversas posições, fez uma transição de processos mais técnica para vendas. E a segunda pergunta é justamente isso. Como que você navega durante esses tempos de mudança? 25 anos numa mesma empresa e você falou, passou de inúmeros patamares e diversas posições. E a terceira, se você pudesse indicar um livro, que livro você indicaria? Pode ser um livro de soft skills, de ficção, que você indique. Se eu esquecer alguma, que são 3, você vai me recordando. Com relação a onde eu bebo, hoje em dia, né, se eu pegar nos últimos 3 anos, livros. Eu realmente gosto muito de ler, leio aí uma média de 2 livros por mês, mas não somente livros técnicos, né? E técnico, quando eu falo hoje, não é mais de técnico de ferramenta, né? Técnico é mais de gestão, né? Mas gosto muito de livros de gestão, mas leio romances, li Guerra e Paz no começo do ano, aproveitei as férias, li a biografia do LeBron James esse ano, então eu também procuro ler livros diferentes, mas a minha grande fonte hoje de conhecimento, sem sombra de dúvida, são livros. Eu aprendo muito lendo livros, fazendo as minhas anotações e colocando em prática, inclusive. E aí, já que eu estou falando de livros, aí é complicado. Pra você ter uma ideia, ano passado eu li o Alcorão, eu já li coisas bastante... Agora, um livro... Outliers, né? Eu diria que se eu fosse para escolher um livro que engloba não só a nossa vida profissional, mas pessoal, uma forma de pensar e de ver, de novo eu falei que é um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Esse livro acho que é um dos melhores, com certeza é um dos melhores livros que eu já li, tem vários outros livros muito legais, mas se eu fosse resumir em um, Comece pelo Porquê. E tem uma terceira pergunta. Essa pergunta é muito boa. É interessante, né? Primeiro que hoje eu acho que eu estou numa zona mais confortável. Quando eu terminei o Senai, aí eu ia fazer a FATEC, né? Na verdade, ia fazer curso superior, eu fiz aqueles testes psicotécnicos, mais de um. Todos eles diziam que eu era 80% humanas, 15% biológicas e 5% exatas. Ainda assim, eu insisti em exatas, porque eu já tinha feito Senai. Não vou mentir para vocês, tá? Eu passei no Senai em tecnólogo de processos e no Mackenzie em administração. E qual que era a diferença entre o Mackenzie e a FATEC? Só tinha uma. Uma pagava, outra não pagava. Então, o curso não era tão importante naquele momento da minha vida. Então, continuei, mas hoje, talvez a grande vantagem que eu tenho, e de novo fica como o que funcionou para mim e é a lição, o aprendizado que eu passo para vocês.
foi o fato de tudo que eu me proponho fazer com dedicação mesmo, eu me tornei um bom técnico. Talvez não era nato meu ser técnico, mas eu me tornei um bom técnico porque eu me dediquei muito. Para mim, talvez foi até um pouco mais de esforço para eu ser um bom técnico. E aí, consequentemente, ao navegar, mudar para vendas e gestão, eu vim para o meu campo mais natural. Então, hoje eu diria que eu estou na minha zona de conforto natural, porém, com o conhecimento técnico que eu tive, isso me ajudou bastante. Então, isso foi o que funcionou para mim. Então, acho que é importante entender. Agora, quanto ao navegar em tempos de incerteza, uma coisa eu garanto para vocês: o que vocês mais precisam ter daqui para frente, para vocês terem uma ideia, um dos valores da SCAR, quando a gente pega lá missão, visão, valores, se chama adaptabilidade. Vai continuar mudando. Eu só não sei qual é a próxima mudança nem quando, mas vai continuar mudando. Então, o que a gente brinca lá muitas vezes é a gente não tem nem tempo de reclamar que mudou. Já vai mudando sem reclamar. Então, é muito importante. E para isso, Vinícius, olha que legal a sua pergunta. E aí fica uma dica muito boa para todos. Para que você tenha uma boa adaptabilidade, é muito importante ter uma boa leitura de contexto. Então, por isso que eu citei para o nosso colega curiosidade. Eu não diria, talvez seja até, estou numa escola aqui, até depois eu falo, nunca mais o Léo volta aqui, mas eu não diria que é muito mais graduações. É importante, a graduação, por exemplo, meu filho fez 18 anos, ele vai fazer a graduação ano que vem. Independente do curso, porque eu acho que a sociedade, as carreiras vão mudar tanto, mas independente do curso, eu acho que a experiência da graduação é muito legal, é muito importante, é um momento interessante da vida, mas a curiosidade, estar aberto a entender o que está acontecendo no mundo, ter um tempo para observar, para refletir, para ler, ajuda a gente a entender o contexto, e quem entende antes, se adapta antes e tem melhores resultados. Respondido? Acho que vamos para a última, hein? Tá bom. Acho que vamos para a última. Boa noite, meu nome é Alexandre. Sou um jovem de 42 anos. Jovem há mais tempo, né? Exatamente. E eu tenho um propósito definido há muito tempo na minha vida, que é acabar com o ciclo da pobreza e da miserabilidade na vida de crianças e adolescentes de favela e periferia. Que eu sou um menino que veio da periferia e da favela. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte, é questão de propósito, né? Como eu trabalho com crianças e adolescentes, principalmente periféricos, a gente sabe a dificuldade que é construir uma vida com propósito, né? E aí, pensando em tudo que você já falou, e ainda mais com a deficiência hoje que a gente tem, principalmente na questão da gestão de pessoas, principalmente de empresas, de encontrar pessoas que queiram trabalhar, pessoas com qualificação profissional, principalmente com o advento da internet hoje, que tem um boom, muitos jovens, principalmente periféricos, querendo ali ir para o lado do funk, ali para o lado do TikTok, ou etc. Qual que é o maior desafio da SCAR em relação à gestão de pessoas e como vocês fazem para embutir propósito, principalmente nos jovens que vocês contratam, e você pode passar para os jovens aqui como uma vida com propósito, que é o servir, que é aquele propósito que já ultrapassa aquele que é nossa família, os nossos, ou própria nossa vida, é o servir o próximo de verdade. Muito bom, foi profundo. Realmente você tem razão, a gente tem hoje uma sociedade diferente. O que eu tenho aprendido, eu tenho falado bastante de novo, tem que ser protagonista, tá? Às vezes a gente se encontra, eu tenho grupos lá de presidentes, empresários em Campinas que a gente participa, tenho vários colegas da indústria também, do nosso segmento, e muitas vezes nos encontros o que a gente ouve é o pessoal reclamando: a nova geração, a moçada mais nova, como você falou, quer saber disso, quer saber daquilo, quer saber de funk. E aí a resposta que eu te dou é que quanto mais empresas, quanto mais pessoas acreditarem no que eu falei, mais a gente vai transformar a sociedade. Por quê? Porque a verdade é que nem todas as pessoas da periferia sabem, como o Vinícius, o pessoal que esteve lá, que existe uma empresa como a SCAR na indústria. Então a gente fica falando o seguinte: o jovem não quer trabalhar na indústria, mas ele sabe que existe uma indústria limpa, tecnológica, que paga bem, 4.0, que provê para ele uma carreira. O que eu acho mais lindo na educação, e se você quiser me atrair para qualquer projeto social,
É lógico que a gente faz muitas vezes, algumas vezes é necessário dar o peixe antes de ensinar a pescar, né? Mas você quer me movimentar, fala de qualquer projeto social ligado à educação, porque a educação mudou, fez uma mobilidade social na minha vida. Eu tive mobilidade social através da educação, então eu sei que é possível, eu acredito. E o que o professor Espada acabou de falar aqui, de levar os jovens, por exemplo, na SCAR, a gente conseguiu fazer a diferença para 4, que não sabiam que existiam, eles nunca iam pensar em trabalhar na indústria. Então, Alexandre, o que eu falo para você é que eu acredito realmente nisso, eu procuro viver isso, e o que eu faço, seja nas redes sociais, em palestras como essa, em qualquer encontro, é procurar plantar a sementinha para que mais um faça. Se mais um fizer, já são 2 fazendo. Se esse mais um e eu conseguir movimentar mais 2, seremos 4. Mas é através realmente de muito trabalho e mostrar. E tem que. Você falou de funk, isso, aquilo, mas tem situações mais complicadas, não complicadas, mas palpáveis, porque o funk não está no alcance de todos. Mas, por exemplo, eu posso trabalhar de Uber e ter um salário parecido com o da indústria e eu tenho flexibilidade. Só que não tenho uma carreira estruturada. Então, se vocês verem o que eu já coloco há bastante tempo nas redes sociais e procuro também passar mensagens para os jovens, é isso. Não é demérito nenhum trabalhar de Uber, pelo amor de Deus. Contei aqui a profissão do meu pai, a história da minha família, mas daqui a 3 anos você vai estar na mesma condição. Enquanto que se você se dedicar na indústria, daqui a 3 anos, eu tenho certeza absoluta que o seu salário já multiplicou, que a sua posição já é outra, que você já teve ganhos e mobilidade social. Só que quem tem que fazer isso somos nós. Realmente existe e eu vejo, né? Poxa, quanta página de Instagram maravilhosa, com tanta coisa boa. Aí você vai ver a quantidade de seguidores. O cara que tem muito, que está arrebentando, tem 30 mil. Aí o outro que só faz um negocinho que não agrega nada, milhões. Então, é uma luta árdua, é uma luta inglória que eu não vou desistir, mas infelizmente eu não vejo como a gente transformar isso de uma forma rápida e massiva. É com muito trabalho de formiguinha. Obrigado. Bom, eu acho que não foi só eu, né, que se emocionou com essa palestra de hoje. Foi sensacional, Leonardo. Obrigado pela tua dedicação, obrigado pela transmissão de informações produtivas, né, coisas que realmente a gente pode levar para a nossa vida. Em agradecimento, a gente não tem muito a oferecer, mas temos um livro aqui comemorativo dessa nossa querida escola, 50 anos aí de existência do Senai Suíço Brasileiro. Temos aqui um outro pessoal do Senai mesmo, mandou para você. Muito obrigado. E ainda para adoçar a sua noite. As crianças vão se dar bem hoje. Então, muito obrigado, Leonardo. Obrigado, de coração. Espero contar com você aí outras vezes, hein? Pode contar sim. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Tenha uma ótima noite, pessoal.